eu quero repartir uma palavra hoje. Era para a minha amada esposa trazer a palavra, mas eu falei para ela que é tão importante o recado que eu quero dar em vista do seminário, da escola do sobrenatural que nós vamos ter aqui, que fomos agraciados, né, por termos amigos, pessoas que não estão caminhando conosco, assim, mas não deixam de ser amigos nossos e disponibilizaram para nós a vinda do apóstolo Coraiola. Então eu quero repartir essa palavra e trazer esse nível de desafio. Mas como o Serginho falou na abertura do culto, quero glorificar a Deus porque você está aqui. Amém? Por que, queridos, que eu quero dizer isso? Nós estávamos em casa, eu e o Valentim, porque a Helenice teve que levar o Augusto na UPA com a Tirzá, porque ele começou a dizer: mamãe, dói minha garganta. Mas a gente acha que é criança, levamos meio na brincadeira. A Helenice olhou com o celular e de repente ele dizia: mamãe, dói minha garganta. De repente ela foi ver, ele estava com febre. Aí chegou lá, ele estava com 39 de febre. Então a criança estava mal mesmo. E aí chegaram em casa, acho que era quase 6 horas da noite. E aí a Tirzá falou: pois é, será que vamos, não vamos? Eu falei: filha, eu acho que nós temos que ir. A casa do Senhor é tão importante, tão especial, nós podemos nos reunir. Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que você tenha esse entendimento. Ele sai de um quadro de febre e não deixa de dizer: a casa do Senhor é tão importante nós estarmos. É tão importante nós. Aí eu estava vindo com a Helenice e eu falei para ela, assim, de uma maneira meia sarcástica, gospel, eu falei: a igreja vai estar cheia hoje, né? No meu coração é dizer cheia de cadeiras vazias, né? Daí ela falou: bem, entenda, sempre lembrando, o culto é para o Senhor. Se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, Ele vai se alegrar ali. Então, glória a Deus, porque a igreja está cheia, queridos. Amém? Dá um aplauso ao Senhor por isso. Tem alguns espaços? Tem. Mas você estando aqui é muito especial. E eu quero dizer também que passamos essa semana e a semana passada preparando essas placas, colocando veludo, colocando landipet por dentro, instalando. Percebe que o som ficou um pouquinho melhor? E vai melhorar bem mais ainda. Amém? Então, assim, cada vez mais, colocamos espelhos nos banheiros. Tem 2 pessoas que não viram os espelhos, né, João e Merari? Acho que eles deram uma saidinha aqui. Eles viram. Mas assim, cada dia, isso aqui vai ficar mais aconchegante, mais lindo. E toda a cidade haverá de ver as portas dessa casa aberta. Aliás, quem percebeu que tem portão também lá na entrada? Levanta a mão. Alguns perceberam, glória a Deus. Portão eletrônico, ou não, mão eletrônico. A gente pega e abre ele assim. Então logo nós vamos ter, essa semana, vamos providenciar um cadeadozinho para pôr ali, para ficar mais seguro. Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura do trecho bíblico que se encontra em Marcos, no capítulo 9, versículos 14 a 29, que diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um entre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam.
Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe então. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: essa casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Essa história começa com um trecho bíblico que já foi apresentado aqui. Quando Jesus toma 3 pessoas em particular, 3 amados dele, 3 chegados a ele. Quantos querem ser bem chegados a Jesus? O que eu devo fazer, pastor, para ser uma pessoa bem chegada a Jesus? A Bíblia diz que os que são chamados discípulos dele são aqueles que fazem a sua vontade. Isso não significa dizer, queridos, que nós não vamos agir de acordo com a nossa humanidade sobre a terra. Porque enquanto estamos pisando sobre essa terra, enquanto estamos nos alimentando, nós ainda habitamos num corpo terreno. Mas o Senhor deseja despertar em nós sede por descobrir qual é a sua vontade. O que Ele espera de mim e de você. A esses Ele chama para um particular. Ele leva para um lugar reservado, como nós ministramos, como eu ministrei alguns dias atrás, levou para o monte. E lá no monte houveram todas aquelas maravilhas que também nós discorremos no culto. Então a Bíblia começa dizendo: quando Pedro, Tiago e João desceram do monte, eles perceberam os seus colegas discutindo com uns escribas. Estava ali diante dos conhecedores da lei, e certamente, entre tantas coisas, eles deveriam estar falando sobre essa situação desse menino que era possesso de um espírito surdo mudo. Então a Bíblia diz que eles estavam ali ao redor, mas logo a multidão deixou os discípulos. Deixou por quê? No versículo 2 diz que ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele. Então tem 2 coisas que eu quero discorrer aqui. Primeira, quando nós estamos numa roda onde falamos sobre algumas coisas, o que tem que despertar nos nossos olhos, muito mais do que o assunto em si, muito mais do que o desejo de trazer uma cura ou uma libertação sobre uma determinada situação ou uma determinada pessoa, é os nossos corações se voltarem para o Criador de todas as coisas. E aqui nós estamos nos deparando com uma situação, com um quadro, onde a multidão, junto com os escribas, não só enxergaram Jesus, como a Bíblia diz que correram para ele. Correram para quem? Direto para a fonte. Diga para a fonte de unção e vida. Correram para Jesus, como se dissessem: ei, nós estamos aqui discorrendo
acerca de algo que não estamos chegando a uma conclusão. Então nós precisamos acessar aquele que pode fazer todas as coisas. E às vezes nós estamos vivendo um quadro financeiro, às vezes um quadro de enfermidade, às vezes um quadro que carece de um conserto, um quadro que nós precisamos de uma solução e nós ficamos em volta, às vezes até fazendo a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? Jejuando, orando, clamando, lendo a palavra, se consagrando. Mas a nossa entrega é tamanha em razão do nosso desejo, que às vezes não conseguimos olhar para aquele que pode todas as coisas. E o que aconteceu aqui foi nada mais, nada menos do que isso. Eles discutiam a respeito de alguém que tinha um problema e que eles não encontravam solução entre eles e nem entre os discípulos. Porém, quando eles enxergaram Jesus, porque se eles procuraram os discípulos de Jesus, é porque eles sabiam que havia um mestre. Então eles foram direto para a fonte. E aí Jesus, olhando para eles, diz, então interpelou os escribas: o que discutem? O que vocês estão discutindo com os discípulos? Certamente eles discutiam muitas coisas, porém, naquele meio, dentre os interrogados, o motivo da discussão se levanta. Aquele que era o ponto ou a origem da situação se levanta e diz: eu trouxe para você. Percebam que ele diz: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, ou espírito mudo, desculpe, meu filho possesso de espírito mudo. E quando esse espírito se apossa dele, joga ele por terra. E acontece todas as coisas que ele descreve aqui. Mas eu trouxe ele para os teus discípulos, e os teus discípulos não puderam libertá-lo. Queridos, aqui é um dos quadros de X9. Sabe o que é X9? Aqui é um dos quadros de caguetagem. Aqui é um dos quadros de entrega ou de dedo duro. Senhor, você é a última causa que eu busco, a última solução. Porque eu já levei a minha causa na célula, eu já levei a minha causa na igreja, eu levei já a minha causa para o pastor. Agora eu estou levando aos teus pés. Todos nós precisamos ter esse entendimento que esse incrédulo teve. Aliás, o primeiro lugar que nós devemos levar é para o Senhor. E quando nós levamos para o Senhor, nós somamos junto com o nosso desejo, junto com a nossa necessidade, a oração do líder de célula, a oração dos irmãos que estão à nossa volta. Nós somamos a oração do pastor, somamos a oração do grupo da igreja, colocamos lá, orem por tal situação. Algumas pessoas têm um pouco mais de liberdade, mandam mensagem para mim dizendo: pastor, eu estou passando por tal situação, estou pedindo para que você ore. Na sexta-feira nós estávamos aqui e alguém pediu uma oração, e nós estávamos trabalhando, montando esses quadros. Então estavam as irmãs aqui no subsolo orando. Fui até elas e pedi: ei, tem uma situação tal, levante um clamor por isso. Agora, queridos, se esse abençoado que fez esse pedido não foi primeiro para Jesus, ele está contando com a nossa intercessão, ele está contando com o abrir dos céus, mas sem acessar a fonte direta. Quando nós olhamos para esse quadro, nós temos que aprender com um incrédulo que chega para Jesus e diz: eu tentei de todas as formas, então eu estou aqui direto na fonte. Quantos querem ir direto na fonte? Eu tenho que me sentir arrastado para esse lugar, senão eu sempre vou achar que as intercessões primeiro precisam serem processadas dessa ou daquela maneira, e eu não vou direto na fonte. Então aqui diz que Jesus disse: trazei-me. Ou em outras palavras, ei, a tua causa tem que vir para Jesus. Diga: a minha causa tem que ir
para Jesus. Então ele diz, a tua causa tem que vir para Jesus mesmo dizendo, a tua causa tem que vir para o mestre. Trazei-me o menino. Escute o que aconteceu aqui, ou ouçam. O Espírito imediatamente, versículo 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo por terra, revolvia, espumando. O que aconteceu quando o Espírito enxergou Jesus? A Bíblia diz que ele se agitou. Amados, quando nós somos inquiridos para trazer mudança sobre essa terra, quando nós somos desafiados a mostrar para as pessoas que existe algo novo que ainda elas não acessaram e que o Senhor nos deu o privilégio de acessar, elas precisam enxergar em nós a intensidade da manifestação gloriosa de Jesus em nós. Porque a Bíblia diz que o que aconteceu com aquele moço foi que aquela agitação ocorreu quando ele enxergou Jesus. Quando as pessoas olham para nós, elas não têm que enxergar um homem religioso, não têm que enxergar alguém que é comprometido com o reino de Deus, não tem que enxergar um líder de célula, não tem que enxergar um pastor, tem que enxergar Jesus em nós. Diga para quem está ao seu lado, as pessoas têm que enxergar Jesus em você, abençoado. Sabe por quê, queridos? Porque o que está dentro delas, escute isso, eu e você não sabemos, mas o Senhor sabe. E quando elas olham para nós e não se deparam em razão das nossas debilidades, quando elas olham para nós e não enxergam as nossas fraquezas, mas enxergam Jesus, elas tremem. Existem muitos quadros, e um deles está em Atos dos Apóstolos. Quando os filhos do sacerdote chamado Cefas foi querer trazer a libertação numa determinada pessoa, a Bíblia diz que aqueles demônios pularam sobre aqueles filhos de Cefas, deixando eles praticamente desnudos. Por quê, queridos? Porque eles foram querer expulsar aquele demônio no nome de Jesus que estava sobre Paulo, e não no nome de Jesus que deveria estar neles. Quando eu e você nos deparamos com algumas situações, o que os demônios têm que enxergar? Ou eles vão enxergar o nosso conhecimento bíblico, ou eles vão enxergar, ou até nós como pessoas comprometidas, ou vão enxergar Jesus em nós. Diga, eles precisam enxergar Jesus em nós. Agora veja o que acontece, nós estamos aqui num quadro de um pai desesperado, que lidava, quem sabe há anos, aliás, desde a infância, com esse filho, e que tentou de todas as formas promover a libertação, a cura do seu filho. Quem sabe você lide há anos com uma ou outra situação que você deseja que venha o conserto na sua vida. Quem sabe seja no teu casamento, quem sabe seja nas suas finanças, ou até mesmo lide com uma situação de desavença com alguém ou um irmão, ou lide com uma desavença familiar, e você está desesperado, e parece que se você trouxer esse quadro diante do Senhor, pode até cair por terra e convulsionar. Mas deixa eu lhes dizer, queridos, esse quadro aqui não espantou Jesus, a ponto de Jesus dialogar com o pai dessa criança. A ponto dele perguntar ao pai do menino há quanto tempo isso acontece.
E a resposta foi qual? Desde a sua infância. Em outras palavras, imagine um pai, a dor de um pai, ter um filho com essa situação, numa prisão, num cárcere, de demônios, desde a sua infância. Queridos, enfrentar uma situação no determinado tempo é uma coisa, mas você lidar com uma situação decorrente que vem de longa data, traz muito desespero, muita dor no coração de um pai. Ok, deixa eu continuar aqui. 22. Então ele diz que desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. O fogo, ele tem algumas características e ele tem algumas fundamentações. Uma delas é extinguir, outra delas é purificar. Quando a intenção é matar, então é trazer algo desagradável. Uma pessoa que vive nos espinhos, uma pessoa que vive desconfortável, uma pessoa que a sua vida é uma vida de transtorno o tempo todo, que não tem paz, que não experimenta paz, parece que levanta já convulsionando, já acorda pela manhã pensando em todos os seus problemas, tudo que tem para se resolver. Queridos, é alguém que está lidando com um fogo terrível na sua vida. É um pai que tem uma filha ou um filho que luta com essa situação. E eu quero trazer esse quadro para nós entendermos bem para onde nós devemos levar as nossas causas e qual deve ser o nosso comportamento para que essa casta de demônios não encontre, não prevaleça sobre as nossas vidas e não nos amarre. Porque a intenção aqui não é só manter o filho aprisionado. A intenção é manter um pai. Imagine um pai que tem uma situação que tem que acompanhar o filho durante toda a vida, que não pode deixá-lo ir para o colégio, ele não pode se inscrever em um lugar para trabalhar, porque lá ele vai cair e vai ter um quadro que pode se agravar mais. Então o pai também fica na mesma prisão. E aí precisa se trazer para o lugar onde se tem a libertação. E aí diz que não se bastasse só o fogo, levava para a água. Ora, a água é um elemento que purifica, também mata a nossa sede, mas também se cair na água, nas profundezas das águas, sucumbir nas águas, também causa morte. E aí muitos se acham, às vezes, nas profundezas das águas, mas não nas águas do Espírito, nas profundezas das amarras das águas. Como que se estivesse numa gaiola e levado lá nas profundezas e preso naquele lugar. O que acontece, queridos? Não consegue respirar. Sofre para subir à tona, para respirar um pouco. Então há uma luta. Vira e mexe, a pessoa se acha sucumbida nas águas. Muitos têm pesadelos de que estão se afogando. Quem sabe você tenha tido isso? Muitos têm pesadelo de que estejam passando pelo fogo. Sabe o que é isso, queridos? São espíritos tentando visitar o povo nesses dias. Não bastasse isso, a Bíblia diz, então, ele continua dizendo, ao que respondeu, se pode, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Veja que ele usa no plural. Ele não coloca na posição de o meu filho precisa de libertação. Nós precisamos de libertação. Quando eu tenho um quadro ruim na minha casa, somos nós que estamos com o problema. Não é um problema pontual de uma pessoa, o problema é da família. E aí toda a família tem que se unir. E sabe qual é a grande família do reino de Deus? A igreja. A igreja tem que se unir. Sabe a situação que acontece na casa de alguém? Eu e mais o restante dos irmãos temos que ter
a compaixão e levantar um clamor constantemente em favor daquela situação, para que o Senhor traga libertação. Então a causa não é só de um, a causa de todos. Então ele pede: Senhor, ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Quantos creem em Jesus? Agora a maioria de nós tem falta de fé. Parece uma discrepância. Como que eu peço, eu creio, mas ao mesmo tempo eu digo: ajude na minha falta de fé. Isso fala de humildade, queridos. Fala de reconhecimento. Tem a ver com nós reconhecermos a nossa insignificância, reconhecer as nossas debilidades, para não achar que nós somos alguma coisa. Enquanto nós respiramos, enquanto nós caminhamos sobre essa terra, nós temos que lembrar sempre que dependemos do Senhor, porque a fé não tem a ver com a minha entrega, a fé não tem a ver com a minha busca, a fé fala de Jesus, fala em quem eu acesso, porque Ele é o autor e consumador da fé. Então os meus olhos precisam estar apegados a Ele. Deixa eu caminhar aqui para o ponto importante. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne para ele. O que faz uma situação de uma pessoa com surdez? Dificuldades de ouvir. Quando a palavra ela é liberada e ela não entra, ela não promove aquilo que precisa ser feito, é porque o espírito de surdez ainda está tendo um espaço muito grande. Dificuldade para ouvir a palavra, ou seja, é como se estivesse num ambiente, está escutando o que está sendo falado, mas aquela palavra ela não entra como deveria entrar. É como aquela criança que vai na escola e ela fica como quem se estivesse prestando atenção em tudo que o professor ou a professora está ensinando, mas no fundo ela não está aprendendo nada. Algumas estão pegando a matéria, algumas estão interagindo com o que quem está ensinando está pegando, mas tem aqueles que ficam como que dissimulados. Esse é o espírito de surdez. E nesses dias, nós vamos ser preparados. Diga: eu vou ser preparado para me livrar definitivamente, diga, do espírito de surdez. O espírito de surdez é um espírito de dissimulação. Sabe aquela situação velada de alguém que faz de conta que está caminhando, mas no fundo ele está parado? É aquele que o pai diz: filho, senta, ele diz: não sento. Senta, filho, não sento. Daí quando o pai pega um pedaço de pau, diz: agora você senta. Ele senta, mas por dentro ele está em pé. O espírito de surdez faz isso. Ele continua dizendo que existe um espírito de surdez e um espírito mudo. Claro que os dois se associam. Quem tem problema para falar, não consegue liberar a sua língua, é porque o espírito de surdez tomou conta deles. Eu quero trazer essa palavra, esse entendimento para a igreja, para nós compreendermos que nós vivemos um tempo onde essa ação maligna, ela tem encontrado espaço nas igrejas. Por quê, queridos? Porque se eu não tiver os meus ouvidos preparados para ouvir a palavra, ou liberados para ouvir a palavra, se o meu coração não desejar a palavra, os meus ouvidos é como se falasse por aqui, entrasse por aqui e saísse por aqui, por outro lado. Então, em razão disso, o espírito mudo se apropria dessa pessoa. Ele se torna possesso de um espírito surdo e mudo.
E aí, para quantos fala da palavra? Para quantos ministra a salvação? Para quantos leva a cura? Para quantos leva a libertação? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Para quantos? Então Jesus se depara com um quadro que quando nós olhamos assim a gente percebe, isso aqui é só um quadro que Jesus promoveu uma libertação e deu uma lição nos discípulos, e enquanto isso ele está dando uma lição sobre nós no sentido de como devemos nos portar, sim, mas tem muito mais, é muito mais profundo que isso. Existe um espírito tentando tapar o ouvido da igreja. Existe sim um espírito de cegueira, mas existe um espírito de surdez e um espírito mudo que não permite que falemos. Para quantas pessoas nós temos falado de salvação? Para quantas pessoas nós temos falado do amor de Deus, de como temos sido abençoados, de como tem sido maravilhoso andar com o Senhor, de como tem sido especial nos reunirmos como famílias e virmos para esse lugar, nos deleitarmos nesse lugar. Para quantos temos falado, dizendo as portas estão abertas para todos quantos desejarem. Ei, lá é um lugar onde nós nos deleitamos, não somos perfeitos. Eu não consigo, não tenho comunhão com todos. Estava falando essa semana com alguém, dizendo, eu não tenho relacionamento com todos, de forma assim mais íntimas. Com alguns eu ando mais de perto em razão das atividades. Esses homens que trabalham aqui, eu os acompanho, eles trabalham, eu os acompanho. Porque não é a minha função, mas eles são bons nisso. E eu os acompanho, mas eu estou junto. Na hora que é para carregar, na hora que é para descarregar, na hora que é para pegar, na hora que também for possível pregar, na hora que é para providenciar as coisas, eu estou junto. Então, com esses, eu desenvolvo um relacionamento maior. Mas assim, queridos, tem outros que eu não tenho essa afinidade. Mas eu preciso ter relacionamento com todos. Eu não posso me permitir ter alguma coisa que me aparte de alguém. A menos que a pessoa não goste de mim, então ela não se aproxima, sabe? É como aquele imã virado ao contrário, que você tenta aproximar, ele se afasta. Mas eu tenho que ser como imã da forma correta, onde as pessoas se atraem umas às outras. E nós temos que ter esse comportamento. Então, nesses dias, nós como igreja estamos sendo convidados a abrir os nossos ouvidos. Estamos sendo convidados a abrir os nossos lábios e falarmos a respeito das pessoas que estão a começar próximas de nós, dizendo, ei, você é uma bênção. Quando foi que a última vez que você abraçou uma pessoa e disse, eu quero dizer para você quão abençoador você é? Ou nós chegamos mudos e saímos surdos. Esse ambiente é um ambiente de alegria. Esse é um ambiente de festa. Esse é um ambiente onde nós temos... Por isso o pastor se esforça no sentido de dizer, ei, antes de você sair, quantos você abraçou? Quando você chega, quantos você abraçou? Tudo isso tem a ver com um comportamento de cura, um comportamento de restauração. 26. E ele clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Queridos, o possesso tem que morrer. O espírito mudo tem que morrer. O espírito surdo tem que morrer. A natureza que tenta nos desencaminhar tem que morrer. A nossa falta de relacionamento tem que morrer, tem que cair por terra e as pessoas olharem, ei, morreu. Todos olharem e dizer, ele morreu. Agora ele é uma pessoa alegre. Lembra quando nós voltamos do encontro? Lembra quando você se entregou a tua vida a Jesus, recebeu Ele como teu Senhor e Salvador?
você fez festa, houve alegria. É ou não é verdade? Sabe por quê? Porque morreu o velho homem. Veio, você experimentou o novo nascimento. Quantos experimentaram o novo nascimento? Diga amém. Agora existe uma caminhada. Existe uma caminhada que nós temos que apresentar diante do Senhor todos os dias. Ei, tem os escribas que vão discutir conosco. Tem os discípulos que eu vou ver ali e estão falando a respeito de algumas coisas que não se resolveu. Mas eu tenho que voltar para aquele que me deu vida. Eu tenho que voltar os meus olhos para ele e dizer, eu tenho que correr para ele, perceber, ei, Jesus está ali. Sabe onde Jesus está, queridos? No meu e no teu coração. Então, quando eu enxergo uma pessoa cheia do fogo de Deus, cheio da presença de Deus, eu corro para ela porque Jesus está nela. E o Jesus que está em mim, então esse fogo, ele vai tomar uma proporção tão grande, que todas as coisas que intentam me manter preso, e intentam manter as coisas na minha casa ou na minha vida presas, elas vão morrer. E as pessoas têm que olhar para nós e dizer, ei, não existe mais aquele fulano. Você conheceu o Aliel? Qual Aliel? Aquele lá dos Tonial. Nossa, dos Tonial, my God. Aí alguns dizem que ele morreu. Eu conheci um Aliel antes de ir para a Itália. Aliás, da primeira vez, né? Aquele morreu. Alguém tem que conhecer um Yuri das antigas e dizer, ei, aquele Yuri morreu. Que Yuri tem agora? Um Yuri que não tem problema de surdez. Um Yuri que não tem a língua travada. Um Yuri que não tem os olhos tapados. E assim tem que ser com cada um de nós. Tem que ser com o Édio, tem que ser com o João, tem que ser com o Edson. Cada um de nós ter essa visão. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e o levantou. Por quê, queridos? Porque quando alguém morre, morre para nascer uma nova criatura. E aí quem levanta essa pessoa já não é só o amigo, não é só o pastor, não é só o líder que está próximo. Quem levanta ele é o próprio Jesus. É como aquela mulher samaritana que correu para aquela cidade e falou acerca do encontro que ela teve. Então, aquela cidade diz que concorreu para Jesus, que já não queriam mais saber dela, eles queriam saber de Jesus. Então as pessoas correm para Jesus, mas a primeira pessoa que vai acessá-las é eu e você. Por isso nós estamos aqui na igreja, porque alguém um dia se importou conosco. Não desistiu em razão de olhar para nós e às vezes enxergar a nossa teimosia. Quantos anos, quem sabe você teimou para vir para Jesus, né, Augusto? 300 anos teimando, batendo o pé, dizendo não vou, não vou, não vou. 1 ano vai fazer agora que ele veio. E como é a nossa história? Para quantos nós vamos falar a nossa história? Ou nós vamos ficar presos? Sabe, queridos, assim, ó, deixa eu encerrar essa parte dizendo, antes de falar do plano que temos para a nossa caminhada nesses dias. O pior demônio para se expulsar não é aquele que a pessoa cai e convulsiona. O pior demônio é aquele que se torna como estimação na vida de alguns. O demônio da mentira. Demônio da sensualidade, demônio do engano, o demônio da ira. Tem pessoas que adotam esses demônios. E quando alguém tenta libertar, eles resistem. Criam um nicho para colocar esse lixo. Então é mais fácil alguém convulsionar na frente da gente,
ou alguém rilhar os dentes, e você levantar a mão e dizer no nome de Jesus, saia dele e não volte mais, do que você enxergar aquele que é bezerro de ouro, que é lustrado, que é cuidado. Sabe o demônio da dissimulação, de quem, como eu falei agora há pouco, faz que está ouvindo, mas não está. Faz que faz parte, mas não faz. Entende o reino de Deus, mas não se sente nele. Tem demônios que tomam esse tipo de espaço. Eu e você temos que nos preparar nesses dias para nos vermos completamente livres dessa casta de demônios. Nos vermos, a nossa consciência estar tranquila de que o que nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo para o Senhor. Nos reunimos nessa casa, uma casa alugada, que nós queremos preparar um ambiente mais propício, mas saber que isso aqui não tem valor nenhum se não estiver cheio de vidas aqui que adorem o Deus Todo-Poderoso. Termos esse entendimento, um movimento que possa abençoar cada faixa etária dos que caminham nessa casa, desde a criança, o adolescente, os jovens, casais, homens, mulheres, idosos. Termos a convicção, queridos, que tem que haver uma entrega da nossa parte para que todos sejam evidentemente abençoados, e eu estar fazendo a minha parte. Eu ter esse entendimento. Quando eu tenho entendimento de igreja, eu amo as pessoas que estão na casa, porque elas são filhas do meu Pai. Eu não tenho problemas com as pessoas que estão caminhando. Eu estou falando aqui como pastor. Imagina o pastor ter problema com lá o filho do Serginho, esqueci o nome, o Luiz. Problema com o Luiz, aí tem um problema aqui com o Favinho, aí tem... Não, eu não posso ter problema, nem você, abençoado, nem você. Nós temos que ter essa alegria de as pessoas chegarem aqui e sentirem-se bem, libertas. Por quê? Porque elas vão olhar para nós e perceber que não tem nenhum demôniozinho de estimação ali sendo guardado, não tem nenhum demôniozinho sendo lustrado. Eles estão ali para servir os irmãos, servir a igreja, porque Jesus veio para servir e se dar em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e se dar em resgate de muitos. Então nós temos que ter essa pegada. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Você já não se perguntou? Por que eu não consigo ir lá e orar e a pessoa se converter? Por que eu não consigo ir lá e orar e a pessoa ser curada? Por que eu não consigo ir lá e orar e a pessoa ser liberta? Você já não se perguntou a razão disso? A resposta foi: essa casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. E eu quero trazer um entendimento sobre essa palavra. Porque se você olhar a grosso modo ou rapidamente, você vai entender que jejum expulsa demônios. Você vai entender que jejum faz uma série de coisas. Você vai entender que jejum é uma arma de guerra, mas não é. O que a Bíblia está falando aqui é a respeito da fé. Para nós nos mobilizarmos em fé, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. O que é se consagrar ao Senhor? É se permitir caminhar com Ele, aprender dEle, ouvir dEle, ter os ouvidos abertos, ter a boca liberada para falar acerca do que Ele quer falar, ou acerca do que Ele quer dizer. Então ele diz que quando eu entro em consagração, quando eu entro em jejum, eu me capacito e eu declaro morte
para a minha carne. Eu declaro morte para o espírito de dissimulação. Eu declaro morte para o espírito de surdez, para o espírito mudo. Eu declaro morte para a minha carne. Ou seja, jejum, queridos. Jejum não é fazer jejum de café, jejum de Coca-Cola, jejum de alface. Jejum é abstinência de alimento. Você pode fazer um propósito, se você é um chocólatra, de dizer, olha, eu vou ficar... tem pessoas que falam para mim, dizem, pastor, tem 6 anos que eu acho que alguém aqui falou que eu não tomo mais refrigerante. É um propósito. Isso não tem a ver com jejum. Jejum bíblico é abstinência de alimentos. E aí quando eu coloquei o recado na igreja, que nós temos algo para receber nesses dias, na vinda de alguém que vem repartir um pouco daquilo que aprendeu ao longo da vida, como nós ouvimos alguém orando ali, nós não precisamos que alguém venha aqui de fora dizer o que nós temos que fazer, porque nós sabemos. Mas às vezes nós precisamos de um empurrãozinho mais. Nós precisamos que alguém reparta um pouco mais daquilo que ela acessou mais do que nós. E isso vai nos impulsionar para algo novo. Mas para nós chegarmos nesse lugar, nós precisamos despertar fome e sede em nós. Nós temos que nos permitir estar vazios de nós para o encher de Deus ache espaço nas nossas vidas. Quantos compreendem isso? Então, queridos, nós teremos sim essa escola do sobrenatural. Mas como o sobrenatural vai entrar em algo que está cheio de natural? Aí entra essa questão dessa palavra, levando em conta que nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos desde agora. Nós precisamos ter a nossa boca abençoadora desde agora, porque a Bíblia diz que não pode de uma fonte sair água amarga e água doce. Nós precisamos ter da nossa boca palavra profética nesses dias. Nós precisamos exercitar ou nos permitir caminhar nesse desafio. Ter os nossos ouvidos abertos e a nossa boca aberta. Não nos permitir ser conduzido pelo fogo e nem nos deixar submergir nas águas. Estarmos atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Como que vai acontecer isso, pastor? Eu sou uma pessoa nova, eu tenho dificuldades, eu não tenho esse desprendimento. Ei, você faz parte de uma célula. Se você faz parte de uma célula, procura o seu líder. Ou procura a pessoa mais próxima de você, diga, me ajude. Se você é um jovem, procura uma pessoa um pouco mais madura e diga, me ajude. Eu estou tendo dificuldades de ouvir, de entender. Eu sou uma pessoa que não sou muito do falar. Então, por que eu não falo? Porque eu estou vazio. Eu só coloco para fora aquilo que eu tenho. E às vezes o que nós temos, em via de regra, às vezes não é bom. Então nós precisamos nos encher daquilo que é bom. E o que é bom vem da palavra do Senhor. Então, queridos, deixa eu repartir esse texto antes de falar a respeito aliás, para trazer luz nesta palavra, ou nesse entendimento, de que aqui não está falando que para nós expulsarmos demônios eu preciso estar em jejum. Eu preciso estar em jejum para mortificar a minha carne. Eu preciso estar em jejum para me santificar. Eu preciso estar em jejum para morrer as coisas da velha natureza, para eu me tornar mais parecido com Jesus. E aí sim, quando eu me deparar com um endemoniado, ele vai enxergar Jesus em mim, mais Jesus e menos carne. Mais o Espírito Santo e menos carne. Amém, queridos? Deixa eu ler para vocês então Efésios 6, de 14 a 18, falando das armaduras de Deus. Põe lá para mim, Dudu, faça a gentileza. Diz assim, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Próximo. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, que fala da Bíblia.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É até aí? E também por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ou seja, não permitir que o Espírito mudo se apodere de mim. Em outras palavras, queridos, não encontramos jejum. Alguém encontrou jejum aqui como arma de guerra? Alguém encontrou? Então fique claro para nós esse entendimento. O jejum é para mortificar a minha carne. O jejum é para me santificar. Conclusão. Nós vamos receber essa escola do sobrenatural dia 23, sexta-feira à noite, 19h30. Dia 24, sábado à noite, 19 ou 19h30, se não me engano, 19h30. Nós vamos receber domingo, dia 21, dias 20, 23, 24, dia 25, no domingo, às 9h da manhã. E nós vamos ter o culto à noite, aliás, encerra domingo pela manhã. Como que nós vamos nos preparar? Aumentando a nossa fé. Diga, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Quando nós viemos para um lugar como esse, onde queremos que o sobrenatural tome conta das nossas vidas, nós precisamos vir preparados para esse lugar. Então, como isso vai se processar? Jejum, diga jejum. Diga, eu preciso jejuar. Nós vamos jejuar, queridos, a partir do dia 1º até o dia 21. 21 dias de jejum e oração e alimentação da palavra de Deus. Como isso vai acontecer? A teu critério. A teu critério. Abstinência, jejum é abstinência de alimentos. Então, assim, se você que trabalha no pesado, tem dificuldades, precisa almoçar, o almoço é o teu fortalecimento, pelo menos um período do dia consagre ao Senhor em jejum. Ou levante pela manhã dizendo, Senhor, eu vou fazer minha refeição hoje, amanhã até o meio-dia eu vou ficar em consagração ao Senhor. Você vai escolher um dos dias. Se você tem capacidade para fazer um dia prolongado todo e no outro só um meio período, você vai escolher como vai fazer. Se você preferir dizer mais, e aí no domingo, como você vai adequar como fica melhor para você. O que eu estou desafiando? Pastor, você está dando para nós uma penitência? Não, queridos. Eu estou dizendo para você que essa casta de surdez, essa casta de mudo, essa casta de dissimulação que não permite que eu coma tudo o que vai ser servido na mesa, não sai se eu não tiver fé, se eu não estiver capacitado em fé. E para eu me capacitar em fé, eu preciso ter um tempo de consagração, um tempo de entrega. Quantos concordam? Fique sentado. Amém. Glória a Deus, todos. Dá um sorrisinho para mim aqui, por gentileza. Escute, queridos. Se você disser, pastor, eu não vou fazer isso, eu vou estar em pecado. Não, não vai estar em pecado. Você estaria em pecado se você não desejasse a mesa do Senhor. Mas você está aqui, você deseja a mesa do Senhor. Você deseja a comunhão com o Senhor. Você deseja o acessar dos céus. Esse desafio é um desafio para nós crescermos. É um desafio para nós chegarmos aqui. Vai ser falado sobre o sobrenatural. Percebe que nós somos uma igreja zelosa. Nós somos uma igreja temente. Nós somos uma igreja cuidadosa. Nós somos uma igreja comportada. Às vezes nós precisamos bagunçar um pouquinho disso. Precisamos ver o sobrenatural.
e sairmos um pouco desse lugar. E para sairmos desse lugar, eu preciso estar devidamente preparado. Eu preciso estar devidamente entregue a esse lugar. O que o jejum proporciona, além de tudo isso, vai te esmagrecer. Vai te ajudar nisso. Eu sei que muitas pessoas, nos dias que nós estávamos nos preparando para o encontro, fizeram jejuns prolongados. E alguns perderam 10, 15 quilos. Dentre os quais eu também perdi uma porção, minha esposa perdeu uma porção. Eu espero que os que precisam sejam agraciados com essas porções também. Amém, queridos? Quantos estão alegres em topar, entrar nesse desafio? Vai ser muito, muito abençoador. Fique em pé e vamos orar então. Quero te convidar com todo respeito, você tomar a mão da pessoa que está próxima de você, dá a mão para quem está próximo, vamos cercar todo o corredor, isso. Eu vou fazer uma oração aqui, mas eu quero te convidar você a tomar a tua posição de mestre, de profeta, de homem e de mulher de Deus. Deixa eu ver o que a esposa quer. Ah, legal. A Elinice lembrou que é importante, atenção líderes de célula, é importante se enfatizar isso, incentivar os liderados a entrar nesse desafio, porque toda a casa é abençoada, toda a igreja é abençoada, toda a nossa nação é abençoada. Mas continuando, eu quero desafiar você a ter uma postura agora de boca de profeta. Você abençoar quem está à sua direita e à sua esquerda, declarando no nome de Jesus que nesses dias haverão milagres, nesses dias haverão libertações, nesses dias nós experimentaremos o sobrenatural, nós veremos os céus abertos, como esses que desceram do monte da transfiguração e se depararam com esse quadro. Pai, nós levantamos a nossa voz nessa hora e oramos no nome de Jesus, que seja chegado, Senhor, Pai, um tempo de libertação, seja chegado um tempo, meu Deus, onde nós, Pai, não ficaremos, Pai, parados diante de situações que temos vivido ao longo dos anos. Queremos declarar no nome de Jesus, arrebentada nesta hora toda a prisão, todas as algemas que prendem pessoas, como esse quadro desde a infância. Queremos declarar no nome de Jesus que todas as situações adversas haverão de olhar para nós e enxergar a resplandecência do Senhor Jesus, e haverão de cair por terra toda a natureza nossa sendo morta, caída por terra no nome de Jesus. Declaramos que toda resistência, declaramos que todo levante das trevas que tenha aprisionado o seu povo caia por terra nesses dias, como que morto, e se levante novas criaturas, se levante adoradores, se levante aqueles que haverão de olhar para o Senhor e perceber que estamos num novo tempo. Eu oro, Pai, por uma nova capacitação de fé, que o Senhor, Pai, abra as janelas dos céus, ajude-nos na nossa fé, Senhor, Pai, para nos consagrarmos a Ti, para dependermos do Senhor, para fazermos a nossa parte, sabendo que o Senhor é quem imprime sobre nós o Teu querer e a Tua vontade. Nos entregamos às Suas mãos e declaramos o nome de Jesus, um tempo novo na vida da igreja, um tempo novo, Senhor, um tempo novo, meu Deus. Aleluia, aleluia. Deixa os céus se abrirem.